A Bíblia diz, no livro de Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, onde Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Como é que nós chegamos lá? Meu amigo, não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom. Porque Ele, antes de cumprir, de deixar consumado aquilo que Ele veio fazer, Ele orou por cada um de nós. Na sua oração, Ele disse: eu não oro simplesmente por esses que me deste, mas por todos aqueles que virão a crer. E Ele disse: a minha oração é essa, Senhor, que eles estejam aonde eu estou. Então Ele conquistou a vida, vencendo a morte e o pecado. Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus. E nós, em espírito, estamos aonde Ele está. Você tem ideia do quanto Ele nos elevou? Sem você saber? Em espírito é nesse lugar onde nós nos encontramos. Então todas as vezes que nós falamos com Deus ou o adoramos, adivinha aonde você fala, aonde você o adora? Você o adora aonde a adoração acontece. Ela é eterna diante do Senhor. Quando nós adoramos, você precisa tomar consciência e por fé se ver nesse lugar. Não se trata de cantar uma música para Deus, se trata de você se juntar a essa multidão que o adora constantemente e apresentar o seu perfume para Ele. E quando você ora a Deus, é em espírito que você se encontra. Quando eu tomei consciência dessas coisas, a respeito de muito ensino que eu ouvi sobre a oração e me abençoou muito, a minha vida de oração mudou, se tornou muito mais simples e eficaz. Porque eu não vou tentar entrar nesse lugar, não. Desde o dia que Jesus me salvou, eu apareci nesse lugar. Eu não tenho que fazer um esforço louco agora para entrar lá, porque esforço humano algum te levaria até lá. É pela graça que nós somos salvos. Ele fez algo que nos levou até lá. Então eu me vejo em espírito. Eu me vejo como uma criança. Porque Ele diz que quem não for como uma criança não pode entrar no reino. Então quando eu apareço na presença de Deus, eu me vejo como uma criança. Eu tenho que me ver desse jeito. Porque qualquer outra visão a meu respeito está bem equivocada. Porque é assim que o Pai me vê. É interessante a gente pedir para Deus: Deus, como é que o Senhor me vê? Para que você possa se ver como Ele te vê. E então você se comporta como a forma que agora você se vê, porque é dessa forma que Ele te vê. Vou dar um testemunho bem simples. Uma vez, o meu casamento teve um ponto de virada. Quando, numa manhã, eu acordei e, antes de abrir os olhos, eu fiz uma pergunta para Deus, que eu acho que foi Ele que extraiu de mim, porque eu nunca pensei em perguntar isso para Ele. Eu perguntei: Senhor, como é que o Senhor vê a Alexandra, a minha esposa? Do nada. E era uma época em que a gente estava com grandes crises entre nós, porque a minha esposa, ela é profética. A unção que está sobre a vida dela é profética. E quando os profetas têm esse dom, mas não têm um ensino de como se mover profeticamente, saudavelmente no ofício profético, muitas besteiras acontecem. Às vezes recebe uma direção de Deus, não sabe o que fazer com ela, entrega do jeito errado, na hora errada, para a pessoa errada, e causa um incêndio danado, e aquilo era de Deus, mas não era daquele jeito, naquela hora, naquela ocasião, enfim. Profetas precisam de muito ensino para aprender a fluir de uma maneira saudável, tem que ser reconhecido pela casa, enfim. É um processo, eu acho que é um dos ofícios mais lindos que existe, mas é o que precisa de mais cuidado para exercer saúde dentro da casa de Deus. Sem profecia o povo perece. Precisamos dos profetas, amém? E a minha esposa, eu via ela se movendo daquele jeito, e eu achava que ela era muito infantil. Eu falava: cara, você não cresce, você não aprende. E aquilo gerava muito atrito no nosso casamento, porque essas coisas aconteciam e desgastavam o nosso relacionamento. Enfim, naquela manhã eu acordei e, antes de acordar, eu perguntei para Deus: Senhor, como é que o Senhor vê a Alexandra? Não sei por que eu perguntei isso. Eu acho que é porque Ele queria me mostrar alguma coisa. Então Ele extraiu da minha boca essa pergunta. E como eu estava ainda meio sem acordar, eu não sou o cara das visões, eu não tenho muita visão, gostaria muito de ter. Mas quando Deus me mostra algo, na maioria das vezes é em sonho. E naquela hora eu vi como se fosse um jardim muito lindo, um parque, grama verde, como se fosse um morrinho assim, árvores,
um céu azul, a coisa mais linda do mundo, e estava lá Jesus. E a forma que eu ouvi era daquela forma clássica que a gente entende que é ele. Eu não sei se era assim que ele era, mas foi como eu ouvi: cabelos compridos, barba comprida, com roupas brancas, e as roupas tinham muitas cores nelas também. Era uma roupa muito farta, cheia de tecidos, uma roupa muito linda, saía muita alegria daquela roupa dele. E ele tinha nos braços uma menininha, que devia ter mais ou menos uns 3 anos de idade, e ela estava com roupinha de festa, vestidinho, cheio de camadas, meinha branca, sapatinho de boneca, chuquinha no cabelo. E essa menininha, ele simplesmente fazia cócegas nela, ela ria olhando para ele, ele ria olhando para ela, e foi essa cena que eu vi. E o que me confrontou foi o fato de que eu achava que ela era infantil, e justo isso agradava ao Senhor. Eu comecei a apreciar o jeito de menina da minha esposa. E quando eu comecei a ver ela segundo os olhos do Senhor, eu comecei a abençoar a personalidade dela. E a aceitar o que Deus aceita. Eu parei de rejeitar o que Deus aceita. E comecei a abraçar como sendo algo preciosíssimo. Foi um ponto de virada no meu relacionamento. Sabe, ver as pessoas como Deus vê, talvez te dê um choque. Se ver como Deus te vê, talvez te cause um choque. Eu entendi que nesse lugar, o tempo já não exerce influência. Então a idade, circunstâncias, elas também não exercem a menor influência. Você está livre do tempo, você está livre das circunstâncias. A Bíblia diz que naquele dia não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá necessidade de coisa alguma. É um lugar no Espírito, na eternidade, porque você está diante do Eterno. Amém? Você está diante do Eterno. Então, a minha vida de oração mudou, porque eu entendi que em oração eu posso apresentar pessoas diante de Deus e pedir para Deus: como é que o Senhor vê? Se às vezes eu conheço alguém que está nas drogas, alguém que está zoado, eu vou chegar naquele lugar, vou apresentar aquela vida, e cara, isso já é um gesto de amor, porque você está apresentando aquela pessoa diante de Deus. Você não está carregando, não tem nada a ver com espiritismo, nem com feitiçaria, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de, em amor, você apresentar pessoas diante de Deus. Porque talvez seja Deus te tocando para fazer isso. A gente não tem nenhuma ideia brilhante diante do Senhor, entenda isso, tudo parte dEle. Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro, amém? Se nós desejamos alguma coisa é porque Ele está querendo gerar o desejo dentro de nós para que a gente queira o que Ele quer. Então quando você entra na presença de Deus e o que está nele te envolve, você começa inevitavelmente a amar quem você antes não amava. Porque esse lugar é um ambiente de luz, amém? Está escrito, acho que em 1 João, capítulo 2, o verso está lá, que diz: aquele que diz que odeia seu irmão, está em trevas, cara. Ou seja, sabe onde você está? Em qualquer lugar, menos nesse. Porque se você pisar na luz, você não consegue mais odiar o seu irmão. Porque Deus não odeia o seu irmão. Então eu dou glória a Deus por essas pessoas que oraram por mim. Porque essas pessoas, ainda que não tivessem consciência desse lugar, nem espírito, nem nada dessas coisas, elas entravam na sala do trono e elas falavam do Rodolfo para Deus. Talvez Deus estivesse tocando elas para falar de mim, movidos por amor, porque é um amor sobrenatural, não é um amor que você decide ter porque você é bom, não. Deus gera isso dentro de nós. Se nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, então a gente ama com o amor que Ele nos deu. Então esse amor parte dele, esse amor carrega o que está no coração dele. Enfim, é tempo da gente começar a estar disposto a amar. Quando Jesus Cristo nos disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso fala de paternidade, de ir pelas nações gerando filhos e filhas para Deus. Eles vão nascer de novo, vocês vão batizar eles, vocês vão discipulá-los, vocês vão ensiná-los tudo o que vocês sabem, que aprenderam de mim, ou seja, como pais passando ensino para filhos.
E não tem como você gerar filhos para Deus se você não amá-los primeiro. Não adianta você chegar numa nação com ódio a respeito dela, não vai acontecer. Você chega lá e primeiro você ama. Vá para nações, para cidades e peça para Deus em primeiro lugar, antes de você começar a evangelizar, tipo, Senhor, me mostra esse povo segundo os teus olhos, que eu venha amá-los como o Senhor os ama, porque movido por amor, meu amigo, o céu vai se abrir em favor daquilo que é a vontade de Deus e não a sua. Essa é a vontade dele, a gente precisa estar disposto a amar primeiro.